gostoso sentar aqui na varanda, junto a seu lado e tomar um chimarrão. Como é bonito ver os pássaros cantando, fazendo festa no telhado do galpão. Não existe uma escola para benzedeiras, não existe uma prática de ensinar essa tradição, essa prática e esse recurso, né? Então, se é no sentido de formação, de ensinamento, né, a benzedeira ela só se sente com esse poder quando recebe uma mensagem, né, uma gratidão, né, de alguém que, pelo fato de ter conversado com ela, de ter, né, de buscar algum apoio, algum recurso com essa pessoa, percebeu que teve o resultado, então ela se sente e se percebe, né, benzedeira. Uma necessidade de ajudar, né? Sim. De procurar que a pessoa saia melhor, então foi isso aí. Foi uma coisa que não tem explicação. Não teve um episódio específico, você só sentiu isso. Só senti essa vontade de ajudar o povo. Essas coisas aí minha mãe me ensinou, né? Mas para um benzedor, não é para quem quer. Tem que ter o dom, tem que ter muita fé. E não pode ter rancor de ninguém. Tem que ser aquela pessoa mesmo própria do coração aberto. Que se puder ajudar um, ajuda. Aí ele já falou para mim, tu pense, o cara que não tem fé não adianta benzer. Não adianta benzer que não mata. Aí assim foi indo e foi. Eu já benzei mais de 1000 boi por aí fora, 1000 dentes, sabe? Olha, a minha mãe é que benzia. Então, antes dela partir, eu pedi para ela, né? Porque a gente queria continuar, porque tem muita gente que procura, né? E aqui não tem ninguém que eu saiba, só eu. Então, vem gente de Tijuca, vem gente de Brusque, vem gente em outro lugar assim por perto, né? Então, ela passou para mim e eu aprendi. Na verdade, foi uma herança que a minha mãe me deixou, né? Ela benzia e achei que eu tinha o dom para isso e também continuei o benzimento. Assim que eu parar de benzer, eu vou passar com uma pessoa que possa tocar o benzimento da frente. Eu quero ensinar para um benzer. Não, eu vou ver a pessoa que tem jeito também que você possa ensinar para um que ele benze e não tem fé também, nem adianta benzer também. Não é para todo mundo isso aí, guys. Por enquanto, não sei se tem alguma filha que queira, né? Se quiser, eu faço. Uma sobrinha minha lá de Camboriú, ela pediu que eu escrevesse para ela. Agora eu não sei se ela pegou, se ela aprendeu. Eu posso ensinar só para mulher. Por exemplo, o meu pai ensinou minha mãe. A minha mãe não poderia ensinar uma mulher. O tanto que ela ensinou minhas 2 irmãs, não deu certo. Ela ensinou para mim. Só que ela não pôde me ensinar tudo, que ela ficou meia doente e ela ficou meia fora. Então, os poucos que eu aprendi, eu continuei. As benzedeiras, elas também não transmitem isso da sua descendência direta, ou seja, a mãe nunca passa isso para uma filha, né? Não é algo, digamos que, hereditário, não faz parte da tradição familiar, né? Familiar no sentido de geração imediata, né? Ela pode fazer parte de um contexto de um familiar da avó passar para a neta, né? Da tia passar para a sobrinha, né? Então, essa tradição, essa formação, então, no sentido dos ensinamentos, ela vai se dar no momento de uma revelação, que a pessoa vai se perceber, vai se sentir e vai ver que aquilo que faz digamos, esse mecanismo espiritual que ela tem é possível de ser passado por uma outra pessoa e a pessoa aceita isso e resolve aquele problema que está tendo, né? Aquela dificuldade que tem. Ao mesmo tempo que ela também
vai perceber numa outra pessoa, como eu disse, do seu convívio familiar ou do seu convívio social, parente, vizinho, parente de segundo grau, não, parente não direto, no caso de noras, né? Sobrinhas netas e tal. Então, a pessoa vai perceber naquela outra pessoa essa possibilidade de dar continuidade a essa prática. Estão a serviço das pessoas, né? Elas não têm, digamos, uma estrutura para um comércio dessa ação, desse poder que elas têm, né? Elas não têm remuneração por isso. Não fazem porque cobram, não fazem porque é uma fonte de renda. Elas fazem porque percebem que esse dom que elas têm, que essa prática que elas fazem, faz o bem para outra pessoa. Então, gratuitamente, elas estão ali à disposição das pessoas que queiram estar com ela e ser o mecanismo dessa solução do problema que É meu hobby. Ô, moça, Oi. a dona Maria está? É eu mesmo. Ah, é eu mesmo. Eu queria, será que a senhora não poderia benzer eu? Não, nunca cobri nada. E ela também me ensinou para nunca cobrar nada de ninguém. Porque o que vem de Deus é gratuito, né? Então eu acho que essas pessoas que gostam de cobrar, eles não estão para fazer um bem. Eles estão para fazer pelo dinheiro. E eu não faço que nem um caso aqui. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Vem bastante gente aqui benzer. Até esse dia teve um casal aqui de Tijuca, trouxe uma mocinha. Queria pagar, disse não. Não cobro nada. Não cobro os podcasts. Isso aí não cobro para ninguém. Se a pessoa se sente bem querer dar alguma coisa assim para agradecer, mas eu não cobro nada de ninguém. É tudo gratuito, né? E tanto é que isso é uma coisa que não se pode cobrar, né? Eu conheço um benzedor que eles cobram, cada sessão eles cobram uma taxa para pagar para eles, mas aí nós somos benzedor. Sim, essa prática não está vinculada a uma religião e a uma cultura especificamente, não é? Ou seja, uma etnia cultural. Ela é das populações e dos povos, né? Então, se buscarmos para a realidade da formação do povo brasileiro, da sociedade brasileira, né? Os indígenas têm essas práticas já do curandeirismo, né? Ou do uso das plantas medicinais, das ervas medicinais, das ervas com poder de cura, de saber tirar da natureza aquilo que seja confortável, né? Para o ser humano. Então pode ser pelos indígenas, como tem, não é? E são práticas que ainda a gente pode encontrar por aí. Essa sabedoria popular, né? Ela também tem a ver com os povos europeus que vieram para o Brasil, né? Que também trouxeram essas práticas, né? Também pelos ensinamentos e pela sabedoria popular que trouxeram, né? Então também estão espalhados aqui pelo Brasil, como de povos que vieram do continente africano, principalmente aqueles que vieram na condição, talvez todos os que vieram para cá, que vieram na condição de escravizados, né? Isso está muito vinculado a essa sabedoria popular com a medicina popular. O uso de recursos da própria natureza e desse mecanismo de fé. Principalmente. Sim, eu uso limão, a laranja e depois muito chá. Muito chá. Aí eu mando tomar camomila, eu mando tomar erva doce, cidrão, melissa, que eu até tenho plantado para dar para as pessoas. Sim. Tenho bastante plantado.
E a penicilina, que é o chá, né, que a gente tem plantada, né? Então, erva bastante. É uma erva que eu pego antes de nascer o sol. E aí eu pego dois tipos de erva, coloco junto e o fervo, depois eu faço no coador e eu boto o que eu compro para botar dentro é a nonoscada. Aí boto uma baguinha daquela nonoscada no remédio, ferve junto, é para curar a prisa. Isso. É tomado meio, um tanto assim no copo todo dia, depois da comida. E demora uma semana para terminar uns 2 litros de bebidas. Aquilo serve para limpar assim, o sangue da pessoa. Sim, isso é na nossa realidade bem contemporânea, dos dias de hoje, mas também foi no passado essa mesma realidade. Ou seja, se hoje há comunidades que não têm, né, o atendimento da medicina formal, por falta de uma unidade de pronto atendimento, uma unidade básica de saúde ou um posto de saúde, com médicos, né, que possam atender a necessidade de preservar a saúde das pessoas, né? No passado também era assim, porque hoje as estruturas, né, do atendimento que é do poder público, né, da sociedade organizada enquanto governo, não atende, busca-se a terapia, a solução do problema com a medicina popular. E no passado era assim também pela falta de profissionais, de estruturas, né? Digamos, de uma sociedade hoje, uma sociedade moderna, contemporânea, com tantos recursos e um Estado organizado, né? Para atender a demanda da população. E no passado isso não existia, né? Então, os poucos médicos que tinham eram médicos itinerantes, né? De tempos em tempos é que iam atender, dar as consultas ou, quando chamados, né, iriam atender os casos considerados mais graves e necessários à época. Mas nem todos tinham esse acesso a esses recursos da época, né? E a medicina popular, então, vai resolver tudo, essa relação, essa alquimia, ou seja, fazer essas experiências e ver naquilo que resolve o problema daquela pessoa, né? E isso é essa alquimia, né? Fazer essas experiências, essas misturas químicas, né? Entre elementos para buscar uma solução. E isso foi acumulando durante muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos tempos, muitas e muitas épocas, períodos, e ficou na sabedoria popular. A minha mãe sempre me ensinou que existe cabeça aberta e sol na cabeça. Então são 2 benzimentos diferentes. Eu uso a água e um lenço branco para benzer tanto o sol na cabeça. E cabeça aberta é só com... Eu tenho uma fraldinha daquelas antigas ainda, né? Que usava para criança. É com isso aí. Então eu mexo a cabeça de trás para frente, de baixo para cima e da frente para trás. São 3 benzimentos. E cada tipo de coisa tem um... Já o benzimento de olho gordo, que nós chamamos de quebrante, são 7. São 7 benzimentos. Tem que ser ímpar. E todo benzimento ele é ímpar, ele não é par. Aí os outros são 3. É o único benzimento que é usado 7 vezes. Eu, por exemplo, eu não sou benzedor, eu sou armador de confusão, incomodar o pessoal, né? Mas a Maria faz a oração dela, que não é um benzimento, é uma oração. Daí, essa aí conhece. E só que foi coisas que aconteceu, que a gente viu assim com os olhos da gente, que eu era meio cru. Porque antes, quando me acidentei, minha família levou em tudo que foi campo da vida. Tudo que diziam lá é bom, me levava. Mas eu não vi nada que ajudasse. Aí acabei machucando no serviço, vim pra cá. E a gente fez amizade. E eu tinha que fazer uma cirurgia. Daí, só que era um preço muito alto. Não dava.
Aí daí, como minha filha morava ali na frente, a gente tinha amizade com elas, não, vamos fazer, até que levaram. Chegou lá no médico, consultou, olhou, não, tem que operar mesmo. Disse, te operando, tirando essa cartilagem que acompanha da medula, tu volta 90% acabou. Pô, aquilo foi um sonho, né? Daí, fizemos todos os exames que ele deu. Daí, quando eu voltamos, chegou no portão, ela disse, não vai nem se precisa operar. Eu vou fazer uma corrente de oração, e não vai ser para superar. Eu, como era meio cru, na minha cabeça pensei, mais um. Mas não falei nada. E deixei um show de vidão, marcar a cirurgia. O médico pegou, olhou tudo, o exame, deu uma risada. Disse, não, isso aqui não precisa fazer mais nada, Jesus já fez. Não tinha mais cartilagem, não tem. Um arame que o médico deixou na coluna, atravessado, ele dobrou, disse que não incomodava, não dava para tirar porque ele usava a medula. Ele deixou aquele arame. Daí, aquele arame então 10 centímetros para baixo, saiu fora da coluna automaticamente, né? Então a gente não tem o que outra coisa a dizer, o quê? E eu andei tudo que foi canto, vocês me podem imaginar. Eu fui levado, minha família me levou. Mais nada, eu encontrei ele. E hoje, não vou dizer que estou caminhando, mas estou já lá perto, depois de 34 anos. Estou melhorando, graças a Deus, bastante. Tive problema com a dengue, tive 2 meses e pouco internado, né? Mas agora eu estou batalhando de novo, né? E vi outras pessoas. Teve um senhor aqui, que ele chegou com aquela gaiola na perna, podre, fedendo mesmo, falando português correto. E ele disse, Dona Maria, o médico cortou a minha perna e eu não quero. Ela disse, não vai cortar a perna. Eu vou fazer uma oração que vai ficar bom. Daí ele foi embora. Passado um mês, encontrei o Lelê andando a muleta sem aquela gaiola de ferro. Caminhando de muleta tranquila. Olha, uma coisa que me marcou muito foi quando eu tive a minha primeira filha. Isso já faz 58 anos, eu acho. Eu estava na casa dessa minha tia, que talvez foi ela que passou o benzimento para minha mãe. Um homem chegou lá, quer dizer, não foi do meu benzimento, né? Mas uma coisa que me tocou muito, que me marcou muito, que o pai da criança chegou lá na casa da minha tia e pediu se ela podia benzer de febre no estômago. Que o filhinho dele estava pronto a ir para a mesa de cirurgia, porque os médicos diziam que era nó na tripa. E acabando, a minha tia benzeu e o menino não precisou de mais nada. Ah, sim. Mesmo de acidente de perna dá muito certo. Muito certo. Eu sempre peço um prazo para a pessoa não cortar naquela data e esperar para o benzimento. E aqui foi em Florianópolis, era até uma procissão de um santo, e o homem estava carregando o santo, e tinha um bueiro, e a tampa era fraca. No que ele pisou com o santo, a perna entrou. E aquilo ali tinha muita água e esfolou a perna dele. Daí ele nem sei quem é, nunca vi. Aí ele me ligou, aí falando que tinha que cortar a perna e que soube de mim e tal. E eu disse, não, pede um prazo para o médico e vamos fazer uma corrente. Pois até hoje o homem está com a perna. Muito bom, muito grave, muito, não tem preço. Não tem preço isso aí. O que acontece, que é Deus que faz, né? Por isso que eu nunca. Pessoas pedem um número de conta para fazer um pixel, porque eu não faço nada. É Ele que faz. Não, eu vou contar para o bem. Ali no Moura tinha um boi que brincava, porque de primeiro brincava assim com um boi no campo, né? E fugiu um boi pro mato e esse homem hoje já morreu. Sou Beto do Moura. Você não sei se é o pai dele, não sei se vocês conhecem. Ele beijou matar o boi, que disse que o boi tinha um azeite e bicheira. Ele só tem o boi que tinha morto. Ele veio aqui. Eu disse, não, tu deixa o boi lá com o benzo daqui e mata. Ele disse, não, eu acredito que mata. Ele disse que a cabo de 10 dias foi lá ver o boi, tinha mais um bicho, tinha matado tudo. Trazendo o boi para casa. Já pensaste? A coisa forte que é danado isso aí. Ou tem uma pessoa que veio lá de Brusque, ela tinha ido em um monte de médico e não conseguiu curar. Ela estava toda amarela, ela. Eu tinha passado por uma crise assim, bem profunda nela. Aí ela veio aqui, eu fiz uma garrafada de remédio, elas tomam aquele remédio e eu benzi ela 2 vezes. 30 dias ela ficou curada. Depois de 30 dias ela veio me agradecer pela melhora que ela teve.
não precisam mais ir médico. Sim, elas têm uma importância e acabam sendo uma referência, né, para aquela comunidade, né? Naquele contexto social daquela comunidade, ela passa a ser vista, né, por um lado como a solução, o recurso, essa medicina popular que a gente vai encontrar, que são as benzedeiras. Elas ajudam muito. Entretanto, podem muitas vezes sofrer também, aí conforme o entendimento, a postura, sei lá, o pensamento de algumas pessoas, elas podem ser, digamos, discriminadas ou mesmo consideradas fora do padrão social. Elas vivem, elas estão ali integradas à sociedade, por vezes como tendo um certo, digamos, reconhecimento e destaque por serem benzedeiras, mas por outro lado também marginalizadas, né? Sim, uma visão mais simplista, vamos dizer, e menos comprometida com interpretação antropológica e sociológica, né? As benzedeiras estão nas camadas populares, estão nas sociedades ou nas comunidades mais populares. Mas não que isso seja uma regra. De Ribeirão Preto, de Curitiba, muita, Joinville, aqui em Blumenau é muita gente, Balneário Camboriú, muita gente. É muito, tem dia que passa 40 pessoas aqui. E fora aqueles que pedem por telefone, né? Daí eu atendo também, gente. Gente que eu nunca vou conhecer. Não, isso aqui vem gente do Moura, vem da Canelinha, vem de tudo quanto é lugar aqui, vem para pedir para benzer. Às vezes o benzer vem, o benzer diz que mata. As pessoas vêm se benzer assim de quebrante, mal olhado, às vezes um pé doendo, assim, uma zíper, uma coisa assim, tipo assim, a pessoa se sentou nas costas, não se sente bem, aí eles procuram o benzetão, para ver se consegue melhorar. E a maioria das vezes melhora. Só que tem que acreditar. É o quebrante, arca caída, a zípra, olho gordo, a porqueira na boca, cobreiro, dor de cabeça, que seria cabeça aberta ou solo, sou todo aí dor de cabeça. Mais o que? Eu não lembro bem. Destroncado. Para benzer hérnia, que dá muito certo, né? E o que mais? Garganta, às vezes infecciona a garganta, eu faço uma simpatia com limão. E muita febre. Febre também, eu faço uma simpatia com ela, mando fazer com laranja, né? E bronquite, asma, né? Também eu faço. Aí sexta-feira de sol. No sol eu faço uma simpatia para asma, né? E dá certo, pessoas de idade, pessoa nova, sempre dá certo. Olha, tem muito médico que já manda benzer. Só que tem um médico em Itajaí que diz assim, ó, procura uma benzideira, não uma cobradeira. Aí eles vêm aqui. Aqui eles falam que o médico lá mandou procurar uma benzideira, não uma cobradeira. É que essa crise, o médico ele não acha remédio para curar. É por isso que eles procuram a pessoa para que benze de crise para se curar, porque o benzedor faz a garrafada, né, para ele tomar e crise. E o médico não encontra o remédio certo para poder combater esse tipo de doença. Eu tive numa farmácia, o homem já faleceu. Para mim, esse homem era um médico. E veio uma mulher lá de... Fica para cá de Joinville. Barra Velha. Parece que o marido queria matar ela e ela acabou fugindo na casa de uma amiga. E ela esteve ali. E eu, nesse dia, eu estava na farmácia. Quando ela saiu do consultório do Nilson, o Nilson também saiu, ela disse assim, o senhor Nilson, então quer dizer que eu tenho que ir procurar um médico. O senhor Nilson tinha um jeito de olhar por baixo. Ele disse, não,
se eu não curo isso aí, o médico também não cura. Ele disse, o que a senhora tem ali é um cobreiro muito grande. Só um benzedor que cura isso aí. Mas eu fiquei meio envergonhado, porque a gente não tinha muito conhecimento ali. Conhecia muito nisso, né? Aí eu disse, ô Sonilson, eu benzo aquilo ali, me arrumo uma faca. Aí eu fui buscar uma faca, benzi. Aí eu dei o meu endereço para a filha do Nilson, se acontecer que essa mulher não melhorasse, para me procurar de novo. E o cobreiro dela já estava muito avançado. Tinha levantado até isso aqui, pegou tudo, o pescoço aqui na frente, o seio, estava tudo cheio, chegou a levantar o couro. Eu disse, isso aí um médico não vai curar. Eu disse, só benzimento. E o Sonilson também, só benzimento. Bom, o que eu acho que Deus cura todas. Então, tudo que vem, o que eu faço é entregar para Ele e fazer uma corrente de oração. Tá? Não tem nada que venha que eu não consigo, né, pedir para o Pai, sempre dá um resultado bom. E assim, uma vez valorizada essa prática, uma vez reconhecida como sendo uma prática, né, que está aí à disposição das pessoas e que tem ajudado as pessoas, certamente que terá mais essa prática, né? Então, mais pessoas vão estar se descobrindo, se despertando para essa vocação de ser benzedeiro ou benzedor, né? Benzedeiro. Isso dá esperança, né? Dá um caminho, digamos, para a continuidade, para a preservação e a salvaguarda dessa prática. Por outro lado, também se as pessoas não valorizam, não reconhecem como sendo uma prática que está aí na nossa sociedade para ser usufruída por todos, né? Aí a tendência é desaparecer, digamos, né? A tendência é de que fique cada vez mais difícil de se perceber essas pessoas fazendo essa prática, né? Mas quem vive nesse meio e entende isso como uma prática da medicina popular, da cura popular, vai encontrar ainda pessoas que estão se descobrindo também nisso, né? É difícil dizer que a prática está acabando, né? Como é difícil dizer que essa prática vai permanecer aí conosco, né? Na sociedade contemporânea, né? Então, nós vamos encontrar ali pessoas que têm essa prática, né? E são pessoas do nosso tempo, do tempo contemporâneo, do século XXI, fazendo uma prática que tem suas origens lá pela Idade Média, né? Ou desde sempre, né? Se considerarmos a cultura indígena, então desde sempre existiu essa prática, né? Quanto mais as pessoas valorizam, mais ela vai existir, né? A canção eu fiz para minha velha. Na frente da minha casa mora uma loira